Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre todos. Bom dia! Amados, hoje entramos no 10º dia de exposição do 5º livro de Salmos e estarei expondo os Salmos de 137 a 140. Mas antes de mais nada, vamos orar. Ó Eterno, obrigado pelo privilégio de mais este dia de vida. Graças te dou pelo modo como tens cuidado de nós. Obrigado por esses momentos maravilhosos que temos compartilhado tua palavra com os nossos irmãos nesse grupo. Abençoa cada um segundo suas necessidades, porque o Senhor conhece a cada um de uma forma peculiar. Pai querido, obrigado por tão grande salvação e por tua tão grande misericórdia que revelaste a cada um de nós, tornando-nos teus filhos. Por tudo isso, eu te agradeço. Em nome do Senhor Jesus, teu Filho. Amém. O Salmo 137 mostra que o povo de Israel foi submetido a uma situação crítica quando estava exilado de suas terras, cativos na Babilônia. O salmista, então, leva adiante 3 ações que o fortaleceram diante da tristeza e da decepção do momento. A primeira ação do salmista foi lamentar a condição adversa, dos versos 1 a 3. Em situações ruins, o mecanismo de defesa que as pessoas possuem é a aceitação. Normalmente é preciso se conformar com as contingências da vida e esperar um futuro melhor. Entretanto, quando as contingências são frutos de erro, aceitar e se conformar com as consequências é o mesmo que aceitar o próprio erro. Esse era o caso dos israelitas, pois estavam exilados por causa do próprio pecado. Eles não podiam culpar ninguém além deles mesmos. Por isso, olhar para o exílio e não lamentar significava relevar o pecado que cometeram e deixar de buscar a restauração. Mas o salmista e seus pares não agiram desse modo. Eles lamentaram sua condição, olhando para a pátria com saudades. No verso 1 ele diz: ali, ao lado dos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos ao lembrar de Sião. Diante disso, vê-se que, para tais judeus, a ideia de se tornarem babilônicos não era aceitável e nem aprazível. Seu desejo era nunca ter deixado Israel, e o fato de ter acontecido exatamente isso era, para eles, motivo de grande tristeza. Surpreendentemente, a iniciativa do povo da Babilônia era no sentido oposto. Em vez de fazerem os judeus sofrer como escravos indesejados em sua terra, os babilônicos os convidavam a se alegrar. No verso 3, o salmista diz: pois ali os nossos captores nos pediram para entoar canções, e os nossos opressores para sermos alegres, dizendo: cantai para nós um dos cânticos de Sião. Isso, obviamente, pode ser visto como uma afronta humilhante da parte dos opressores. Entretanto, a negativa dos israelitas e suas razões demonstram que eles não estavam sendo obrigados a isso, mas sim incentivados. Parece que a ideia era que eles aceitassem sua condição e se alegrassem nela. Adaptação seria a palavra-chave nessa situação, principalmente depois de tanto tempo de cativeiro. É como se os babilônicos lhes dissessem: não está na hora de se conformar e tocar a vida? Não está na hora de ser feliz longe da sua terra? A sugestão era bastante tentadora, mas o salmista e seus irmãos a rejeitaram.
Em vez de cantarem alegremente, eles deixaram de lado seus instrumentos musicais para manter seu lamento. O verso 2 diz: Nós penduramos nossas harpas nos salgueiros que há entre eles. Essa ação expressa não apenas o desejo de não se satisfazer com o fruto do erro e do pecado, como também de demonstrar publicamente o lamento e o anseio de retornar à situação original. A segunda ação do salmista foi resistir às pressões do mundo, versos de 4 a 6. Diante das sugestões que aos olhos humanos pareciam boas e agradáveis, o salmista mantém os princípios da separação do mundo e da santidade no nome do Senhor. O verso 4 diz: Como entoaríamos o cântico do Senhor sobre solo estrangeiro? Assim, os cantos que serviam para cultuar a Deus no templo em Jerusalém jamais seriam tratados com descaso, nem serviriam para promover a desonra do nome do Senhor. É claro que a vida seria bem mais fácil para eles se sucumbissem à pressão de aceitar sua condição e de tirar proveito dela. Mas tal ideia é tão inaceitável que o salmista roga uma maldição sobre si mesmo, caso se deixe levar pelo mundo, colocando de lado a esperança de retornar a Jerusalém. Ele diz: que a minha mão direita fique esquecida, se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém. A mão ficar esquecida é o mesmo que ficar aleijada, sem movimentos, inútil. Não satisfeito, o escritor afirma que sua alegria só poderia vir de Jerusalém e de tudo que a cidade representava em termos de adoração a Deus e de esperança futura. Ele diz no verso 6, que a minha língua fique presa no céu da boca, se eu não me lembrar de ti e se eu não elevar Jerusalém ao patamar de minha alegria suprema. Não importa quanto tempo tenha se passado, nem quanto o mundo o tenha convidado a se acomodar em seu meio, os valores do Deus eterno prevalecem para seus servos. A última ação do salmista foi esperar a justiça de Deus, versos de 7 a 9. A última seção do salmo é bastante dura e de natureza imprecatória. E como vimos na exposição passada, o salmo imprecatório ele roga sobre os inimigos o julgamento de Deus. Mas continuando, o salmista clama por punição para seus captores e para quem os auxiliou e se alegrou com a queda de Jerusalém e da nação. Entretanto, o clamor por punição dos inimigos é, ao mesmo tempo, um rogo pelo restabelecimento de Israel. Assim, a ampla justiça de Deus, o juízo do pecador e a justificação do servo é o objetivo do salmista nos versos finais do salmo. É perceptível sua confiança em Deus para a reversão da situação e para o tratamento do mal. O primeiro alvo do julgamento divino, nas palavras do salmista, é Edom. Os edomitas, descendentes de Esaú, e por isso eram aparentados dos israelitas. Mas eles se rebelaram e se alegraram com os sofrimentos dos seus parentes, desde os dias do profeta Obadias e do rei Jeorão. Observe isso no segundo livro de Reis, capítulo 8, versos de 20 a 22. Nos dias da queda de Jerusalém não foi diferente, pois no verso 7 o salmista diz: Lembra-te, ó Senhor, dos filhos de Edom, no dia em que caiu Jerusalém, quando eles disseram: Desnudai-a, desnudai-a, até chegar aos seus fundamentos. O outro alvo é a própria Babilônia, cuja queda o salmista considera garantida e iminente. Ele diz: Ó filha da Babilônia, que está prestes a ser destruída, feliz aquele que retribuir a ti o que tu mereces pelo que fizeste a nós.
A linguagem usada nesse texto é interessante e traz a ideia de que a Babilônia foi instrumento da punição do pecado de Israel e que, de modo semelhante, provaria do mesmo remédio. Entretanto, sobre ela, o escritor prevê cair a mão punitiva do Senhor em um grau avassalador que não pouparia ninguém. O verso 9 diz: Feliz aquele que segurar e despedaçar as tuas crianças contra a rocha. Apesar das palavras duras, o salmista certamente tem em mente a associação profética entre a punição das nações e a restauração de Israel, pondo a esperança no dia da justiça de Deus. O Salmo 138 é um salmo de Davi. Iniciando uma seção de salmos de mesma autoria, que vai desde o Salmo 138 até o Salmo 145. Todos os 8 salmos dessa seção tratam de temas relevantes ao povo que voltou do exílio, como a fidelidade de Deus, a necessidade de auxílio e a gratidão pela libertação. Esse salmo parece ter sido composto quando Davi obteve vitória pela graça divina sobre um povo estrangeiro que adorava outros deuses. Com isso, o Senhor se mostra grandioso e faz certas revelações a respeito das fraquezas daquilo que é considerado forte e inabalável nesse mundo. A primeira revelação exposta no Salmo é a inutilidade dos deuses, verso de 1 a 3. O tom do Salmo, claro, desde a primeira palavra, é de gratidão. Pois o verso 1 já começa dizendo: Renderei graças a ti com todo o meu coração. Apesar de essa disposição ser apropriada em qualquer situação, ela geralmente surge nos salmos em circunstâncias em que a gratidão tem uma razão específica e definida em termos de atuação benéfica de Deus. Nesse caso, a providência divina parece ter vindo diante de uma ameaça estrangeira, pelo qual Davi, contrariando a esperança dos inimigos em seus falsos deuses, proclama de modo zombeteiro e desafiador, pois ele diz na parte B do verso 1: Cantarei a ti diante dos deuses. Esse canto diante dos falsos deuses das nações certamente nos lembra o desafio e a zombaria do profeta Elias aos profetas de Baal e ao seu falso Deus. Desse modo, a gratidão de Davi tem relação com a vitória que o Senhor lhe concedeu sobre os inimigos, cujos deuses não lhes puderam socorrer. Não apenas a supremacia de Deus fica patente, como também a inutilidade dos falsos deuses. Em tempos de politeísmo, a prova da inutilidade dos deuses devia preceder a prova da sua inexistência. Adorando e agradecendo ao Deus verdadeiro e existente, Davi se compromete a cultuá-lo publicamente no lugar apropriado. Ele diz: Eu me prostrarei no teu santo templo e renderei graças ao teu nome. A razão para isso foi que, ao envergonhar os deuses, o Senhor comprovou não apenas o seu amor leal, mas também a fidelidade da sua palavra empenhada diante dos seus servos. Na parte B do verso 2 ele diz: Por causa do teu amor e da tua fidelidade, pois tu engrandeceste acima de tudo o teu nome e a tua promessa. Desse modo, a grandeza do nome do Senhor se antepõe à inutilidade dos deuses. Por fim, Davi explica como Deus lhe fez tão grande benefício. Em primeiro lugar, o Senhor ouviu e atendeu sua oração, como diz o verso 3. No dia em que eu clamei por socorro, tu me respondeste. Em segundo, ele encorajou e capacitou Davi a vencer o inimigo, pois na parte B do verso 3 diz: provocaste força em minha alma. A segunda revelação é a subordinação dos reis, versos de 4 a 6. Davi lidou com muitos reis, fugiu de alguns, fez alianças comerciais com outros e abateu muitos deles. Ele sabia o poder que tinha um rei
e principalmente um conglomerado de reis. Entretanto, em seu agradecimento pelo socorro poderoso do Deus fiel, ele enumera a totalidade dos reis se submetendo ao Senhor ao serem impactados com suas palavras e ações. O verso 4 diz: Todos os reis da terra renderão graças a ti, ó Senhor, quando ouvirem as palavras da tua boca. Isso significa que as palavras do Senhor são maravilhosas e louváveis, mas também que são gloriosas e temíveis, razão pela qual os reis, mesmo em sua costumeira arrogância, são forçados a se curvar diante do soberano. A atuação de Deus na história comprova todo o caráter e os atributos do monarca eterno. O verso 5 diz: E cantarão sobre os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Aqui, a expressão caminhos do Senhor aponta para seus feitos e para o seu modo de agir segundo o seu caráter, motivo dos cânticos dos reis, de acordo com o que Davi previu. Onipotência, onipresença e onisciência também formam o pano de fundo da razão dos reis temerem a Deus, pois o verso 6 vai dizer: Pois exaltado está o Senhor, mas apesar disso, olha para o humilde e de longe reconhece o soberbo. Mesmo estando muito acima dos homens, ele conhece e dá atenção a todos, conhecendo-lhes o caráter e sabendo exatamente como tratar a cada um. Isso inclui reis, príncipes, governadores, trabalhadores, escravos e mendigos. A última revelação do Salmo é a ineficácia dos inimigos, versos 7 e 8. Davi enfrentou duras batalhas e teve muitos inimigos poderosos. E ele realmente não era como os heróis das histórias de ficção de hoje, que não morrem nem podem ser feridos. Cada batalha era um perigo real para o salmista, mas a presença protetora de Deus fazia toda a diferença nos resultados dos seus embates militares. Ele diz no verso 7: Se eu ando em meio ao perigo, tu me fazes viver. O grau do verbo hebraico traduzido como fazer viver mostra que o responsável por Davi sair com vida dos perigos que ele enfrentava não era ele mesmo ou até mesmo o acaso, mas tratava-se de uma ação deliberada do Senhor concedendo vida ao seu servo. O modo de fazê-lo revela que os inimigos, ainda que armados e perigosos, nada eram diante do Senhor. Pois ele diz na parte B do verso 7, estendes a tua mão contra a ira dos meus inimigos, e a tua destra me preserva. Apesar de a palavra mão aparecer no plural no verso seguinte, sua ocorrência no singular aqui no verso 7 aponta a facilidade que Deus tem de lidar com os inimigos do seu povo, mesmo que sejam numerosos e valentes. A verdade é que, quando o Senhor lhes estende sua mão, eles se mostram inúteis e inertes para combatê-lo. Por isso, o salmista tem plena confiança de que Deus, que é fiel e leal, agiria do mesmo modo no futuro e cumpriria suas promessas para com seu povo. Na parte A do verso 8 diz: Ele, o Senhor, completará sua obra em meu benefício. Assim, em vez de buscar apoio político questionável e alianças até mesmo espúrias, Davi busca a Deus em oração para que seja sempre bem-sucedido. Ele diz na parte B do verso 8, Ó Senhor, o teu amor dura para sempre, não cesses as obras das tuas mãos. Davi também foi o escritor do Salmo 139. Ele escreveu o Salmo quando era perseguido injustamente por inimigos ferozes, como dizem os versos 19 e 20, razão pela qual nos parece que Davi estava em fuga, buscando lugares distantes para se esconder.
Diante da injustiça que o levou à fuga, ele recorre a Deus para que seja o juiz da questão e puna seus perseguidores iníquos. Por isso, é com convicção e confiança que ele lança a Deus seu rogo por livramento e justiça. Ao fazê-lo, Davi acaba por revelar o caráter ilimitado de certos atributos de Deus, pelos quais ele é realmente o único a ser reconhecido como grande. Em primeiro lugar, o salmista, em sua oração, se dirige ao Deus que tudo conhece, versos de 1 a 6. A fim de concretizar seu pedido por auxílio vindo de um julgamento divino justo, Davi recorre ao conhecimento que Deus tem daquilo que é oculto aos homens. O verso 1 diz: Ó Senhor, tu me esquadrinhas e me sabes como sou. A sequência do texto mostra que Davi não se refere apenas a Deus saber quem ele é, mas a tudo aquilo que ele fazia e que estava ligado à sua existência. É claro que ele não se julgava perfeito como Deus e sem pecado, mas sua menção ao fato de Deus conhecer, como diz o verso 3, todos os meus caminhos, serve de propósito para apontar o tratamento injusto e imerecido por parte de seus perseguidores. O Senhor seria um juiz mais do que apropriado a essa circunstância, porque além de conhecer as ações de Davi, conhecia também suas intenções. Davi diz: de longe tu distingues os meus propósitos. Na verdade, o conhecimento de Deus não vem durante seu convívio com os homens, mas desde antes de as coisas acontecerem. Pois o verso 4 diz: mesmo quando a palavra ainda não está na minha língua, eis que tu, ó Senhor, conhece-a completamente. Assim, não é possível ocultar nada de Deus, visto que seu conhecimento não tem limites. Todo o nosso ser está diante dos olhos de Deus. Esse vislumbre é tão surpreendente e acima de tudo que conhecemos, que concordamos com a reação estupefata de Davi no verso 6. Ele diz: esse conhecimento é maravilhoso demais para mim. Em segundo lugar, Davi se dirige ao Deus que está em toda parte, versos de 7 a 12. Sem manter o sentimento supersticioso de que longe do tabernáculo Davi estava também longe do Senhor, ele sabe que a presença divina o acompanhava a todo lugar para onde fugisse. O verso 7 diz: onde me distanciarei do teu espírito? E para onde fugirei da tua presença? Essas perguntas retóricas, cuja resposta obrigatória é lugar algum, são seguidas por suposições de locais em que, mesmo que o salmista pudesse chegar, ali também estaria o Senhor. Entretanto, a ausência de limites de Deus faria não apenas com que ele estivesse presente nesses lugares longínquos, mas que continuasse a agir do mesmo modo para com seu servo. O verso 10 diz: também ali a tua mão me conduzirá e a tua destra me segurará com firmeza. Conduzir e segurar promovem uma ideia mais ampla de proteção e provisão por parte de Deus. Assim, para o Senhor, não existe perto e longe, do mesmo modo como não há claro e escuro. O Senhor não tem limites espaciais e está em toda parte. Em terceiro, o salmista se dirige ao Deus que tudo pode, versos de 13 a 18. A terceira estrofe do salmo, aliás, o texto é dividido em 4 estrofes de 6 versos cada. Apesar de também tratar do conhecimento do Senhor, coloca em perspectiva aquilo que ele faz. Para exemplificar o poder divino perfeito e sem limites, Davi aponta a obra da geração de um ser humano. Ele diz no verso 13: pois tu formaste as minhas entranhas, tu me teceste no ventre da minha mãe. Apesar de haver quem entenda a palavra hebraica aqui traduzido como entranhas, como uma referência aos sentimentos e pensamentos íntimos do salmista,
O contexto enaltece a obra de formar o corpo humano com perfeição, nos seus mínimos detalhes, fazendo preferível a tradução entranhas, ou seja, os órgãos internos, como uma referência a todo o corpo. Se essa menção não faz jus ao processo espetacular e maravilhoso de trazer à existência uma pessoa, o salmista continua no verso 14: Rendo-te graças porque os teus prodígios são maravilhosos. Eu sei muito bem que portentosos são os teus feitos. O poder estonteante de Deus é a efetivação ilimitada das perfeições que ele conhece. Entretanto, o poder do soberano é também visto no fato de, além de formar o corpo de um homem, decretar-lhe o futuro, sem que alguém ou circunstância alguma o possam impedir ou alterar seus decretos. Ele diz na parte B do verso 16: Todos os meus dias foram planejados e escritos no teu livro quando nenhum deles existia. A exaltação do salmista em relação aos pensamentos de Deus, aos decretos divinos que guiavam sua vida e à sabedoria do Senhor só tinham sentido diante do poder ilimitado que Deus tem de fazer tudo o que previamente planejou e determinou. Por último, o salmista se dirige ao Deus que a todos julga. Versos de 19 a 24. Na última seção do Salmo, fica clara a razão de ele citar e enaltecer as capacidades ilimitadas de Deus em termos de conhecimento, presença e poder. Davi está sendo perseguido por inimigos que não temiam a Deus e que agiam hipocritamente, falando falsidades diante do Senhor. O verso 20 diz: Eles falam contigo com má intenção. Teus inimigos se levantam para falar mentira. Por isso, o salmista expressa seu desejo de que, pelo uso das capacidades ilimitadas de Deus, os ímpios fossem trazidos a julgamento. Ele diz na parte A do verso 19: Se tu, ó Deus, tão somente acabasses com o ímpio. Entretanto, o escritor sabe que Deus é imparcial no seu juízo e que todos estão diante dos seus olhos, de modo que ele apresenta ao Senhor sua inocência nessa questão e seu antagonismo ao modo de agir dos inimigos de Deus. O verso 21 diz: Acaso eu não odeio os que te odeiam, ó Senhor, e não sinto repugnância dos teus rivais? A inimizade entre Davi e os homens que agiam perversamente era tão grande que ele se coloca diante de Deus para ser também por ele avaliado e vindicado. Ele diz: Sonda-me, ó Deus, e observa o meu coração. Examina-me e observa as minhas afeições. Vê se há em mim algum comportamento que produza sofrimento. E guia-me no caminho que permanece para sempre. O fato de Deus não ter limites em sua ação de julgar, unido aos seus atributos ilimitados, garantia que o salmista seria protegido e conduzido, ao passo que os homens que injustamente o perseguiam seriam punidos. O Salmo 140 é mais um salmo de Davi. Ele sofreu várias perseguições injustas, principalmente nos dias de Saul, nos quais os assessores reais faziam intrigas contra o salmista e acirravam o ódio do rei contra ele. Porém, ao final de tudo, depois de ver o Senhor como o caminho para fora da tribulação, Davi saiu fortalecido, confirmado como rei e descrito como um homem segundo o coração de Deus. Isso ocorreu porque as provações que ele atravessou não o destruíram, mas serviram de instrumentos divinos para o seu aprimoramento. Nesse processo, 3 momentos sucessivos tornam o servo de Deus apto à vida de serviço e edificado para enfrentar outras batalhas, alcançando vitórias na causa do Senhor. O primeiro momento desse processo de aprimoramento é justamente a tribulação, versos de 1 a 5.
Ela é vista logo no início do Salmo, na oração de Davi: Ó Senhor, protege-me do homem mau, defende-me do homem violento. Esse pedido é muito revelador no que tange à situação do salmista, que pela ação dos perseguidores corria risco real de morrer. O risco vinha da determinação que seus inimigos tinham de fazer o que fosse preciso para destruí-lo. Seu empenho em causar o mal era tão grande que o escritor descreve partes do corpo dos seus perseguidores empenhadas na ação cruel. Em primeiro lugar, o coração. No coração eles tramam maldades. Em seu íntimo, os inimigos de Davi acalentavam sentimentos negativos contra ele e maquinavam planos perversos a fim de abatê-lo. A cada dia renovavam não apenas sua inimizade, mas seus intentos de perseguição. Verso 2 diz: todos os dias eles declaram guerras. Se no íntimo dos homens violentos abrigava o ódio e planos maus, o restante do corpo trabalhava ativamente para cumprir os desejos do coração. Assim, a segunda parte do corpo comprometida com a caçada do salmista era a boca. Verso 3 diz: eles aguçam sua língua como uma serpente, sob seus lábios há veneno de víbora. Usando aqui uma figura de uma cobra peçonhenta, Davi se refere às coisas que seus inimigos falavam a seu respeito, a fim de torná-lo odioso aos outros e reunir um grande grupo contra ele. O fato de serem comparados a serpentes aclara suas ações traiçoeiras, perigosas e mantidas por meio de palavras mentirosas que incitavam outros homens a ter o mesmo ódio. Essa ação maligna se unia às ações de outra parte do corpo, a mão. O verso 4 na parte A diz: Ó Senhor, guarda-me das mãos do ímpio, defende-me do homem violento, os quais pretendem me lançar tropeços. Se a boca promovia ações em outras pessoas, com as próprias mãos os inimigos de Davi se envolviam pessoalmente na busca do seu fim. Não havia preguiça nem cansaço, mas determinação em armar ciladas injustas para o servo de Deus. Ele diz no verso 5: os orgulhosos esconderam armadilhas para mim e estenderam as cordas de uma rede ao longo do caminho. Eles armaram ciladas para mim. Nos versos de 6 a 11, nós temos o segundo momento de aprimoramento, que é a oração. Davi recorreu ao Senhor em oração, e essa oração tem dois enfoques. O primeiro deles é o livramento pessoal, verso 6. Eu disse ao Senhor: Tu és o meu Deus, ouve minhas súplicas ao Senhor. O relacionamento com Deus é o que leva o salmista a pedir que o Senhor não apenas ouça seus pedidos, mas os atenda. E Davi tem razões para buscar a Deus, já que no passado ele fora protegido pelo Senhor. Por isso no verso 7 ele diz: Ó Senhor, Senhor meu, força da minha salvação, Tu cobriste a minha cabeça no dia da batalha. Desse modo, quando os exércitos se armaram para a batalha, Deus protegeu Davi como se fosse um capacete, preservando-lhe a vida. Por isso, ele teve ânimo de orar a respeito da presente situação que sofria. O verso 8 ele diz: Ó Senhor, não permita que se cumpram os desejos dos ímpios. Ao se levantarem, não deixe que o plano deles tenha êxito. Apesar da oração citar os ímpios, até aqui o beneficiado pela resposta à oração é o próprio salmista. Na sequência, Davi fala sobre a ação perversa dos inimigos, de modo que o segundo enfoque da sua oração é a punição da injustiça. Por isso que no verso 9 ele diz: que a cabeça dos que me cercam seja coberta pela maldade dos lábios deles. Sua oração imprecatória demonstra o tamanho da maldade dos perseguidores e, consequentemente, o grau da devida punição.
Ele diz: que chovam brasas sobre eles, sejam eles lançados no fogo, que eles não se levantem de dentro das armadilhas. A segunda oração por justiça envolve a condição futura de abatimento pleno dos ímpios. O verso 11 lhe diz: o homem de língua perversa não permanecerá na terra. O mal perseguirá o homem violento, causando-lhe destruição repentina. Esse duro clamor revela que Davi não desejou tomar a justiça em suas próprias mãos, mas, assim como Jesus, entregou sua vida a Deus para que ele julgue corretamente e no momento devido. O terceiro momento do processo de aprimoramento é a confiança, versos 12 e 13. Davi espera, sim, ter sua oração respondida. Mais que isso, ele sabe que Deus promove justiça não apenas para ele, mas para aqueles que são injustiçados. Ele diz no verso 12: eu sei que o Senhor defenderá a causa do aflito e fará justiça ao necessitado. É claro que ele não tem em mente cada pessoa que sofre perseguição, mas os que a sofrem enquanto são justos, ou seja, servos verdadeiros de Deus. Ele diz na parte A do verso 13: certamente os justos renderão graças ao teu nome. Na verdade, Davi vislumbra o desenrolar dessa ação não apenas no tempo presente, mas na eternidade. Por isso, na parte B do verso 13, ele diz: os retos habitarão na tua presença. Assim, a confiança na bondade e na justiça de Deus fez o salmista sair do fundo de uma cova aberta para ele e se ver prostrado, alegre e reverentemente diante do trono do Senhor. Aqui termina o processo de aprimoramento que foi iniciado nas chamas da agonia e do sofrimento. E assim nós concluímos a exposição de hoje. Que o Eterno os abençoe e até amanhã, se Deus quiser.